Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo que foi esse daqui, mostrando 5 fundos imobiliários para você investir e nunca vender. O intuito do vídeo foi mostrar 5 fundos imobiliários que são historicamente sólidos e que possuem boas características que trazem segurança para seus investidores, e que quem tem eles raramente venderá, já que são boas opções para se investir. Eu sei que no decorrer dos anos eles podem sair dos seus fundamentos, e isso pode ser um motivo válido para se vender. Porém, até hoje isso não aconteceu. E tem alguns FIIs que eu mostrei aqui nesse vídeo que já têm 15 anos de existência. Porém, eles não são as únicas boas opções de fundos imobiliários que temos disponível para poder investir. Então, eu trouxe aqui um segundo vídeo onde eu mostrarei mais 5 boas opções de fundos imobiliários para você montar uma carteira de FIIs segura, estável e que, se eles continuarem com seus fundamentos, assim como historicamente vem ocorrendo, você não precisará vender esses fundos imobiliários. Beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro fundo, que é um fundo de papel, o HGCR11. Atualmente custando aqui R$ 91,90, dividend yield de quase 12,5%, P sobre VP de 0,95, então está sendo negociado abaixo do que seria seu preço justo. Excelente liquidez média diária, próxima aqui de 3 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que esse fundo conta com mais de 100 mil cotistas, seu último rendimento pago foi de R$ 1,05 por cada cota, e seu patrimônio atual é de quase R$ 1,5 bilhão de reais. Lembrando, pessoal, que eu vou falar aqui de maneira resumida, então se algum deles lhe interessar, estude bastante, faça uma análise mais aprofundada para que você possa fazer uma boa escolha. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que a maior parte do seu patrimônio está investido nos seus CRIs, que é seu principal investimento, porém, ele também tem investimento aqui em outros FIIs, onde ele investe aqui quase 1,3 bilhões de reais, porém, ele também tem exposição aqui em cotas de outros FIIs e também em ativos da renda fixa. Descendo um pouquinho aqui, com respeito aos seus indexadores, podemos notar que ele usa dois, tanto o índice CDI como o índice IPCA, porém, a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, 87%. Descendo mais um pouquinho, a gente pode ver o segmento de atuação dos seus devedores. Então, se destaca aqui em especial 3, que é o segmento de varejo, o segmento logístico e também o segmento residencial. Outro ponto aqui para se destacar do HGCR11 é com respeito à sua diversificação. Então, ele não é um ativo concentrado. Ele tem um devedor que ele está com uma posição maior, que é justamente a Almeida Júnior, que atualmente corresponde a um PL aqui de 7,85%, porém, é uma excelente empresa que raramente deixará de honrar o seu compromisso. Porém, tirando aqui a Almeida Júnior, todo o restante é inferior aqui a 5% do seu PL atual, mostrando assim uma diversificação muito boa, e também ele tem aqui excelentes devedores. Provavelmente você conhece alguma dessas empresas. Então, mostrando assim que é um fundo sólido, um fundo que já tem um bom tempo de existência. Eu não lembro do HGCR11 ter levado a um calote desde a sua existência. Então, mostrando assim que é um excelente fundo imobiliário para se investir. O próximo fundo é o fundo de logística, bem conhecido de vocês, o HGLG11, atualmente custando aqui quase R$ 149, dividend yield de 8,85%, VP de 0,91. Então também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E o fundo conta com uma excelente liquidez média diária superior a 7 milhões. Descendo um pouquinho aqui, podemos conferir que ele conta com um pouco mais de 492 mil cotistas, último rendimento pago R$ 1,10 por cada cota e patrimônio atual de 5,5 bilhões de reais. Então, nota-se que é um grande fundo. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver alguns pontos interessantes. Área bruta alocável superior a 1,6 milhões de metros quadrados. É o maior fundo de logística que atualmente existe. Alavancagem controlada de 11,6%. Vacância física, que calcula aí a sua taxa de desocupação de 6,7%, uma vacância relativamente pequena para o seu ABL, e vacância financeira de 6,4%. Então são indicadores aí bem controlados. Outro ponto a se destacar é com respeito à localização dos seus imóveis. Então a sua grande maioria estão localizados aqui no estado de São Paulo, 70%, e também de Minas Gerais. Então está aqui numa região onde estão localizadas a maioria das empresas, indústrias do nosso país. Com respeito à duração média dos seus contratos, tem uma duração média aqui de 3,8 anos. Nota-se que a maioria dos seus contratos, mais de 40%,
vão vencer a partir do ano de 2029 em diante. E descendo mais um pouquinho aqui, podemos conferir seus indexadores, que ele usa para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Ele usa o índice IPCA e também o índice IGPM, porém, na sua grande maioria, o índice IPCA. E todos os meses do ano ocorre algum tipo de reajuste. Então, isso daí é positivo. Aqui também podemos ver a sua exposição por locatários. Quem são seus principais locatários atualmente? Se destaca aqui o Mercado Livre, a Volkswagen, a Electrolux e também a Ambev, que são atualmente as suas principais inquilinas. Então, nota-se que são empresas realmente muito boas. Ele não menciona aqui a quantidade de inquilinos atuais, porém, eu sei que passa de 100 locatários atualmente. E com respeito à quantidade de imóveis, atualmente são 27 imóveis que o HGLG11 ele tem. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona a sua alavancagem, que vai diminuindo no decorrer do tempo. Então, a alavancagem não é dor de cabeça para esse fundo imobiliário. Lembrando que o HGLG11 é um dos FIIs mais antigos que atualmente existe. Eu puxei aqui no seu relatório gerencial, o HGLG, ele começou suas atividades em março de 2011. Então vai fazer aí 14 anos de existência. O próximo fundo, pessoal, é mais um fundo de papel, o KNCR11, atualmente custando R$ 99,68, dividend yield de 11,83%, P sobre VP de 0,98, então também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, liquidez média diária superior a 16 milhões de reais. É um dos fundos com maior liquidez na Bolsa de Valores. Descendo um pouquinho aqui, nota-se que ele tem número de inquilinos 383 mil, um pouco mais que isso, último rendimento pago R$ 1,07 por cada cota, patrimônio atual 7,77 bilhões de reais. Um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Aqui no seu relatório gerencial, podemos notar o seguinte: primeiramente, tempo de existência desse fundo. Ele começou lá no mês 10 de 2012, então aproximadamente aí 13 anos de existência. Aqui podemos notar que por ser um fundo de papel, então ele investe primordialmente em CRIs, praticamente ele só investe nisso, né? Ele tem aqui quase 96% investido em CRIs, ele tem uma porcentagem que também é investido em LCI, que provavelmente estão aqui em operações compromissadas. E outro ponto a se prestar atenção desse fundo imobiliário, diferente daquele outro de papel que eu havia mencionado, que usava tanto o índice IPCA como o índice CDI, porém a sua maior exposição estava em CRIs indexados ao índice IPCA, o KNCR11 é diferente. Ele usa aqui praticamente somente o índice CDI, em 94% dos seus CRIs. E no índice IPCA, ele usa aqui 0,3%. Então, devido a esse aumento da taxa Selic que vai ocorrer durante esse ano de 2025, esse fundo ele vai elevar os seus rendimentos. Com respeito aqui à alocação para o setor, no caso o setor de atuação dos seus devedores, se destaca aqui em especial empresas do segmento de escritórios, de shopping, residencial e logístico, que são excelentes setores, excelentes segmentos de devedores. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a diversificação dos seus investimentos. O principal inquilino atual dele é esse primeiro aqui, o JHSF Malls, que atualmente tem um PL investido de 4,3%, então não chega nem a 5%. E também podemos notar, pelas taxas, que são devedores seguros. Dificilmente essas empresas deixarão de honrar os seus compromissos. Diferente talvez de outros FIIs ou até FIAGOS que você vê aí CDI mais 5%, mais 6%. Aqui você vê CDI mais 2%, mais 1,80%, mais 1,75%. Então mostra assim pela taxa uma maneira de você saber o risco daquela operação. Quando maior a taxa, maior o risco. Quando menor a taxa, menor o risco. Então o KNCR11 é um excelente fundo imobiliário para você também investir. Temos agora outro fundo de tijolo, porém do segmento de shopping, o MOL11, atualmente sendo negociado a R$ 94,16. Dividend yield de 10,63%, P sobre VP de 0,77, então está com desconto interessante, liquidez média diária de 2,5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir número de cotistas próximo de 130 mil, último rendimento pago 83 centavos por cada cota, patrimônio atual de 1,58 bilhão de reais. Aqui no relatório gerencial podemos conferir o seguinte, alguns destaques. Atualmente, o fundo tem uma ABL, no caso, uma área bruta alocável de 128 mil metros quadrados. Atualmente, ele tem participação aqui em 14 shopping centers, com uma taxa de ocupação de 96%, uma excelente taxa de ocupação. E aqui também podemos notar que o fundo ele tem uma base, no caso, um resultado acumulado de 18 centavos por cada cota. Então, isso mostra que a sua receita tem vindo aí
relativamente positiva. Outro ponto também a se destacar desse fundo imobiliário que eu acho muito interessante é com respeito à sua taxa de administração. Enquanto outros fundos cobram uma taxa de 1% ou até mais que isso, a gestão aqui do MOL 11, que é feita pela Genial, cobra 0,50% ao ano. É uma das menores taxas que atualmente existe. E com respeito à alavancagem do fundo, atualmente está aqui de 6,2%. Então, uma alavancagem muito pequena, muito bem controlada. Aqui vocês podem ver o nome de cada um dos shoppings, no caso dos 14 shoppings que atualmente o fundo ele tem participação. Ele vai mencionar aqui também a localização, o administrador do shopping, a participação do fundo em cada um desses shoppings, o valor de aquisição, entre outras informações aqui relevantes. Então, se você tiver curiosidade, você pode aí pesquisar sobre cada um dos 14 shoppings que o fundo ele tem participação. E se descermos mais um pouquinho aqui, tem alguns pontos interessantes de analisarmos, que é os seus indicadores operacionais, que mostra assim como os shoppings que o fundo ele tem participação têm se desempenhado no decorrer do tempo. Então, ele faz um comparativo aqui, ó, de todos os meses, de janeiro até dezembro, comparando aqui os anos de 2021 até 2024. E nota-se que o ano de 2024 é com respeito a essa última coluna aqui, ó, em cada um dos meses. E podemos notar que de janeiro até novembro de 2024 foram os melhores desempenhos do fundo. Isso com respeito às suas vendas por metro quadrado. Se descermos aqui também podemos ver a sua taxa de ocupação. Sempre ele mantém ali entre 94% até 97% de taxa de ocupação. E se descer mais um pouquinho aqui também podemos ver os seus gráficos de resultado operacional por metro quadrado. Então isso mostra que os shoppings que o fundo atualmente tem participação têm se desempenhado muito bem. E por último, pessoal, temos o fundo de logística, o XP-LG11. Apesar de eu não gostar muito da gestora, eu pelo menos não acho a XP uma boa gestora, especialmente se tratando de outros fundos imobiliários que estão sob a sua gestão, mas devo reconhecer que o XP-LG11 é sim um bom fundo imobiliário. Não pela gestora, mas pela qualidade do fundo em si, que tem bons ativos. Então, atualmente, ele está sendo negociado aqui a R$ 90,24, dividend yield de 10,42%, P sobre VP de 0,80%, e o fundo tem uma liquidez média diária aqui de 4 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que ele conta com um pouco mais de 342 mil cotistas, último rendimento pago R$ 82 centavos por cada cota, valor patrimonial 3,5 bilhões de reais. Aqui no seu relatório gerencial podemos notar que a maior parte do seu investimento, no caso do seu patrimônio, está investido nos seus imóveis, 92%. Ele tem aqui na sua grande maioria contratos atípicos, 58%, que são aqueles contratos com uma duração maior. Descendo um pouquinho aqui a gente pode ver quem são os seus principais inquilinos. Se destaca aqui em especial a Via Varejo, a Leroy e a Renner, além do Mercado Livre. Também aqui ao lado podemos notar o setor de atuação dos seus locatários, então se destaca em especial empresas do segmento de varejo e também de material de construção. Descendo mais um pouquinho aqui, nota-se que ele usa em especial o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte: a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 5 anos. Nota-se aqui que 51% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2029 em diante. E um pouco mais embaixo aqui podemos ver correspondente à sua vacância física. É bem controlada, né? Para o tamanho do fundo, é uma vacância bem controlada, que atualmente está aqui de 3,5%. Aqui no mapa também podemos notar a localização dos seus imóveis. Então, a grande maioria dos imóveis atuais do fundo estão localizados aqui em São Paulo, mais de 493 mil metros quadrados. E um pouco mais embaixo podemos notar que atualmente o fundo conta com 18 imóveis, uma área bruta locável um pouco superior a 1 milhão de metros quadrados, número de locatários 70 inquilinos, vacância física de 3,5% e vacância financeira também de 3,5%. Aqui vocês podem ver a imagem de cada um dos imóveis atuais que o fundo tem. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele fala com respeito à sua alavancagem. No momento, o fundo tem uma dívida aqui de 413 milhões de reais para poder pagar referente a essas aquisições que ele realizou aqui. E se descermos mais um tiquinho aqui, podemos notar que ele tem caixa suficiente para poder honrar seus compromissos. Então, atualmente ele tem um caixa aqui de 366 milhões de reais, pagando as suas dívidas referentes a esse ano de 2025. Ainda sobrará aqui no final do ano de 2025 257 milhões de reais. Então, a alavancagem não é dor de cabeça aí para o XP-LG11. Então, pessoal, compartilhei aí mais 5 boas opções de fundos imobiliários, tanto de papel como de tijolo, para você poder estudar e, quem sabe, investir. Como eu mencionei, são ativos que têm um bom histórico,
tem mostrado aí no decorrer do tempo que vale a pena você tirar um tempinho para poder analisar cada um deles e se algum deles lhe agradar, quem sabe investir, beleza? Deixa aí nos comentários o que é que você achou dessas 5 opções de fundos imobiliários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.